O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou a pauta de julgamentos da Suprema Corte para o mês de agosto e início de setembro, quando acaba a gestão dele à frente da presidência do tribunal. Entre os processos agendados estão a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa, o Código Florestal, a soberania do Tribunal do Júri e o sigilo de dados e de comunicações telefônicas. Na sessão de encerramento do semestre judiciário, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, adiantou alguns temas que vão ser analisados pelo plenário da Corte na volta dos trabalhos no mês que vem. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal se debruçará sobre importantes e variados temas para a coletividade. A título exemplificativo, estão pautados para a apreciação deste plenário as ações que versam sobre o direito à educação básica, o direito à saúde, o direito ao transporte, o direito ao sigilo de dados pessoais, o direito ambiental, direitos trabalhistas diversos, regras do processo eleitoral, teto de gastos da administração pública, produção de provas do processo penal e questionamentos à nova lei de improbidade administrativa. Estão previstas 9 sessões de julgamento em agosto. No retorno às sessões plenárias, os ministros devem dar continuidade ao julgamento de ações contra leis de Minas Gerais que instituíram taxas de fiscalização ambiental sobre mineração. O tribunal também deve definir a validade da aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa e se apenas o Ministério Público tem legitimidade de propor esse tipo de ação. Está prevista ainda a análise de ação que questiona parte do Estatuto da Juventude, que garante a jovens de baixa renda gratuidade em ônibus interestaduais, a legalidade de norma que estabelece que ações eleitorais sobre o mesmo fato devem ser reunidas para um único julgamento e a constitucionalidade de trecho do Código de Processo Penal que concede prisão especial a pessoas com diploma de nível superior. No campo do direito do trabalho, o colegiado vai discutir a validade de pontos da Lei dos Caminhoneiros, que reduziu o horário de descanso e alimentação dos profissionais e passou a exigir deles exame toxicológico. O contrato de trabalho intermitente é outro assunto da pauta. Os ministros devem julgar se a medida leva à precarização da relação de emprego e se desrespeita princípios constitucionais como o da isonomia e das garantias do salário mínimo. Na segunda quinzena de agosto estão agendados processos que tratam sobre o sigilo de dados e de comunicações telefônicas no acesso da polícia a telefone celular encontrado em local de crime, a legalidade da criação do cadastro base do cidadão e do Comitê Central de Governança de Dados, a possibilidade da continuidade do funcionamento de aterros sanitários em áreas de preservação permanente e se um tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido com base em argumento genérico. O STF deve se manifestar ainda sobre a federalização dos crimes contra direitos humanos. A pauta das 2 sessões plenárias marcadas para o mês de setembro vai ser destinada aos casos que não puderam ser julgados pelo Supremo nas sessões anteriores. Bom, e a pauta do segundo semestre no Supremo é assunto para o nosso consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. O que você destaca agora para o segundo semestre? Destacamos o início e o final da pauta prevista para agosto, que é a última pauta que será dirigida pelo presidente ministro Luiz Fux. A pauta começa com a temática ambiental, que vai envolver primeiramente as condições para a realização de mineração nas áreas com proteção ambiental. O assunto ambiental retorna também no dia 24 de agosto, na discussão sobre o Código Florestal, que foram ADIs e uma ADC, que foi relatada pelo ministro Luiz Fux. O segundo tema geral que nós destacamos estará previsto para o dia 31 de agosto do mês, que é a pauta da federalização das violações de direitos humanos. Essa foi uma modificação que foi inserida pela Emenda Constitucional 45, e que é uma das marcas distintivas aí da gestão do ministro Luiz Fux na condução e na priorização de assuntos. Então, como é o último mês, a gente percebe que há, do início ao fim, uma preocupação da presidência em sinalizar quais são os assuntos mais sensíveis da pauta
e a gente espera que o tribunal possa finalizar esses debates e poder apresentar à sociedade a sua visão sobre os assuntos que estão em debate, né? A questão ambiental está aí muito presente. Daniel, Vigilância Suprema também em relação às eleições, né? O ministro Fux, no finalzinho, na semana passada, no encerramento, ele falou, olha, Vigilância Suprema da Suprema Corte em prol da rigidez das eleições. Então, certamente o tribunal vai se manter firme e atuante nesse propósito. Exato. Inclusive, um dos dias nós temos a pauta da mini-reforma eleitoral, uma vez que, por determinação do TSE e do Supremo, a pauta dessas eleições gerais deste ano foi empurrada para frente, né? Vai começar a partir de agosto. E ainda é possível que nós tenhamos aí alguma definição, alguma modulação sobre quais vão ser as regras a serem aplicadas, com grande destaque para o tema das fake news, né? Das notícias e dessas mobilizações que foram até temas debatidos pelo Supremo nesse primeiro semestre judiciário. Mas aí mudanças que podem já impactar no pleito deste ano? Aí é que vai ser, essa é uma das discussões, porque existe o princípio da anualidade eleitoral, que é previsto pelo artigo 16 da Constituição. Como a legislação já está aí há mais de um ano, né, editada, a dúvida que há é se o tribunal vai estabelecer alguma regra de transição. A tendência é que não, mas diante do calendário peculiar desse ano de 2022, né, que será o mais curto da história democrática após a promulgação da Constituição de 88, a gente tem algumas preocupações. Vamos ver como é que o tribunal vai dirimir essas dúvidas. Ok, Daniel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Daniel volta amanhã